Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que surgiu nos grupos do Facebook do Excel. Uma dúvida muito comum entre as empresas aí que é transformar estruturas para melhorar a qualidade da análise de dados. Antes da gente ir para a tela, já deixa seu like, comenta aqui no vídeo e compartilha esse vídeo com mais gente para que a gente consiga ajudar mais pessoas e fazer esse canal crescer, tá bom? Então vamos para a tela. Então vamos lá. O problema era o seguinte: a empresa tinha essa estrutura de dados aqui, ó, onde tem o nome e a ocorrência, e aí material 1, material 2, material 3, material 4 e as quantidades de cada um desses materiais. Acontece que essa estrutura aqui não é uma estrutura eficiente para análise de dados. Tá? Então a empresa precisava transformar esta estrutura aqui em uma estrutura como esta, para que a gente consiga trabalhar com os nossos gráficos, tabelas dinâmicas e assim por diante. Então repara aqui, ó, que o nome e a ocorrência eu tenho aqui nestas duas células, e aqui, ó, o restante desses dados são todos pertencentes a esta ocorrência. A mesma coisa aqui para Maria, ó. Eu tenho os dados aqui da ocorrência, né, em verde, e aqui, ó, eu tenho todos os materiais que foram usados para aquela ocorrência. Certo? Então eu preciso transformar essa estrutura aqui nesta aqui, ó, onde aqui eu vou repetir, né, o nome e o número da ocorrência, e aqui eu vou elencar todos os materiais e quantidades que foram utilizados, olha lá. A mesma coisa aqui para Maria. Todas essas linhas aqui foram da ocorrência da Maria, e aqui os materiais e as quantidades que foram utilizados. E assim por diante. Então se eu vier aqui e tiver uma outra linha aqui, esta outra linha que vai estar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar de outra cor aqui, vou pôr cinza aqui, e aqui amarelo. Esta linha aqui vai fazer o quê? Vai vir aqui para cá, a linha cinza, certo? Vou ter que mudar aqui, vamos supor que vai vir tudo para cá, e agora o amarelo vem tudo para cá, ó. Então esta é a lógica. Tá? Então para isso a gente vai usar o Power Query. Então eu vou copiar esses dados aqui, vou gerar esses dados em uma nova aba para a gente começar a trabalhar de uma maneira mais clara, tá? Para a gente trabalhar com Power Query, a melhor coisa que a gente tem a fazer aqui é transformar isso aqui numa tabela. Então eu vou copiar, vou selecionar esses dados aqui, vou apertar Ctrl T, aqui é o atalho para a gente formatar isso aqui como tabela, vou dar um OK. Pronto, aqui está formatado. Agora, o que eu posso fazer? Eu clico aqui deixo a minha tabela selecionada, venho aqui na aba Data, e aqui, ó, From Range, Table or Range. Clico aqui, ele vai abrir já o Power Query para mim, com a minha tabela, tá? Aberta aqui, ó, exatamente como eu preciso. Então, lembra, o que eu preciso fazer? Eu preciso jogar estas colunas aqui, ó, de material 1 até material 5, tá? Transformar em duas colunas só, uma de quantidade e uma de material, certo? E repetir esses valores aqui de nome e ocorrência para todos esses materiais e quantidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, essas duas colunas, nome e ocorrência, porque elas vão ficar fixas, e vou pivotar, ou despivotar, na verdade, esse resto de tabela aqui. Eu vou selecionar essas duas colunas e o resto eu vou despivotar. Essas outras colunas aqui eu vou despivotar. Então o que eu vou fazer? Eu clico aqui, seleciono nessas duas aqui, clico com o botão direito e venho aqui, ó, Unpivot Other Columns, ou seja, desvirar as outras colunas. Clico e tá lá, ó. Ele já despivotou as duas, então ele criou uma coluna para atributos e materiais e a outras para os valores que eu tenho aqui, ó, caminhão, carro, moto e as quantidades de cada um. E aí ele já preencheu para baixo, ó, todos os nomes aqui, ó, João e Maria, tá vendo? Exatamente como a gente precisa, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma coluna para carro e outra para quantidade, né? Para material e a outra para quantidade. Então eu vou duplicar esta tabela, tá? E vou criar um índice aqui. Então eu venho aqui, ó, Add Column, e vou criar um índice para esta tabela e um outro índice para a próxima tabela. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou filtrar nesta tabela aqui, ó, tudo que for material. Então eu venho aqui, Filters, então Begins with, ou seja, começa com. Lembra que o Power Query ele é case sensitive, tá? Então aqui, ó, eu preciso colocar o M maiúsculo. Então, ó, M maiúsculo. Vou dar um OK, ele filtrou para mim, ó, só material. E aqui agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o Q maiúsculo. Ó, Q maiúsculo, e ele vai filtrar para mim só a quantidade, tá vendo? Só que olha agora só os índices, ó. Aqui eu tive índice 1, índice 0, né? Depois índice 2, índice 3 e assim por diante, né?
eu preciso fazer aqui com que este índice aqui seja exatamente igual a este índice aqui. Por quê? Porque as linhas são literalmente consecutivas, né? Então, a linha 0 aqui corresponde à linha 1 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar estes números pares aqui em números ímpares. Como que eu vou fazer isso? Adicionando 1, né, a esses índices. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui, vem aqui ó, em Transform, Standard, vou adicionar aqui, ó, Add. Então, eu vou adicionar 1 a esses valores. Então, olha só, o que era 0 virou 1, o que era 2 virou 3, o que era 4 virou 5, e assim por diante. Eu tenho da 1, 3, 5 até a 19, e aqui é a mesma coisa, ó, da 1, da 3, da 5 até a 19. E agora é só fazer o match entre essas duas colunas, entre essas duas tabelas. Então, eu vou clicar aqui ó, na tabela 4 e eu vou usar o recurso que está aqui na aba Home, ó, Merge Queries, tá vendo? Clico aqui, eu posso gerar uma nova query, uma nova tabela, ou eu posso gerar na mesma tabela. Eu vou gerar aqui na mesma tabela. Tá? E o que vai, qual coluna que vai fazer esse match entre as duas tabelas? É a minha coluna índice. Qual é a outra tabela que eu preciso trazer? Aqui, ó, a tabela 4.2. E eu vou fazer um match pela index também, ó. Tá? Porque são esses números que são equivalentes, são iguais, certo? Nas duas tabelas. E aí o Power Query já fala aqui para mim, ó. The selection matches 10 of 10 rows from the first table. Ou seja, deu match das 10 linhas que eram possíveis, deu match nas 10. Então era isso que eu precisava. Vou dar um OK. Ele vai abrir aqui, ó, uma nova coluna aqui na minha tabela com essas duas setinhas aqui, ó. Uma para o lado e outra para o outro. E agora eu vou clicar nela para falar pro Power Query o que eu quero trazer. Né? Qual é a coluna que eu quero trazer? Eu quero trazer o quê? A coluna value sem o nome da coluna original. Ó. Vou dar um OK. E ele trouxe para mim, olha lá, ó, as quantidades de cada item. Exatamente o que eu precisava. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou renomear essas colunas aqui. Ó. Então, aqui, na verdade, chama quantidade, certo? Essa aqui, ó, é material. Beleza. Quais são as colunas que eu quero manter? Né? Ó, é essa aqui de nome, a ocorrência, o material e a quantidade. As outras duas eu vou deletar. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito nas colunas e vou mandar remover outras colunas. Ó, Remove Other Columns. Removeu e ele criou aqui ó, a tabela para mim. Exatamente como eu precisava. Só falta um passo aqui. Tá vendo que aqui está definido como texto, aqui como número. A ocorrência eu não vou fazer nenhuma soma matemática, né? Nenhum cálculo matemático com esses números. Então eu posso transformar eles aqui para texto. Já o material aqui, ele obviamente é um texto, né? Porque eu só tenho letras aqui, então eu vou transformar para texto. E a quantidade, sim, eu posso somar. Se eu quiser saber quantos materiais eu gastei, por exemplo, para o João, ele precisa ser isso aqui, um número. Então eu venho aqui e transformo para whole number, ou seja, número inteiro. Poderia transformar para decimal? Poderia, mas nesse caso aqui não tem porquê, porque não é um número decimal. Então vou dar aqui ó, um whole number, e ele transformou aqui para número. Beleza, agora eu posso carregar ó, esta minha tabela tá, para uma nova aba aqui, ó. Ele vai gerar aqui para mim. Então ele gerou aqui ó, a minha tabela 4, tá aqui ó, a minha tabela 4 prontinha como eu precisava. Então eu vou dar um Ctrl X aqui e vou trazer aqui para a tabela 2 para você ver, ó. Ah, olha só a diferença, ó. Ele pegou aqui o João, tá vendo que era exatamente o que a gente precisava, e jogou o João para cá, ó. E aqui ele repetiu exatamente, ó, né, os dados do João. Olha lá, exatamente o que a gente precisava. Tá? Para fazer isso aqui, para fazer um outro teste, o que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui, por exemplo, o Zé, ó. Vou lançar números aleatórios aqui, tá? Ó, Zé 7777. Vou colocar aqui, ó, moto 4, caminhão 3, moto 15 e caminhão 3 aqui de novo. Tá? Caminhão 3 de novo, tá? Aqui pouco importa, é só por causa do teste. E agora eu vou mandar atualizar a minha consulta aqui, ó. Vou mandar atualizar e você vai ver, ó, que ele vai trazer... Ele tá lendo aqui, ó. E ele vai trazer o Zé automaticamente aqui para mim, olha lá. Então, independentemente da quantidade de linhas que eu tiver aqui, esta estrutura sempre vai ser transformada pelo Power Query nesta aqui, que é a estrutura ideal para a gente conseguir analisar as informações, fazer nossas tabelas dinâmicas e assim por diante, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. O Power Query é essencial, esse problema é muito comum nas empresas, tá? De conseguir transformar estruturas bagunçadas ou não da melhor maneira possível estruturadas para análise de dados em estruturas que a gente consiga tanto analisar, né, através de tabela dinâmica, fórmulas e assim por diante. Se você gostou dessa dica aí, peço que você dê um like aí no vídeo, compartilhe esse conteúdo aí com quem você acha que pode fazer diferença na vida, né? Porque isso aqui é um adianto de vida, imagina fazer isso manual, a gente aqui tem 3 linhas, imagina se a gente tivesse 200, fazer isso manual seria impossível.
né? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.